Se você pensa em ser au pair aqui na França, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu vou falar um pouquinho sobre o programa que eu faço em Paris, em que eu não tive que dar nenhum tipo de investimento inicial e eu sou paga para estudar sobre o desenvolvimento infantil e trabalhar como babá, meio período. Então, se você tem interesse em trabalhar com a primeira infância aqui em Paris, ou você tá buscando formas de fazer a sua imigração e ter um trabalho que seja uma porta de entrada, hoje eu vou falar sobre essa oportunidade que existe para você aprender a língua e vivenciar novas experiências. Então já dá um like no vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar as informações que eu vou trazer para você aqui hoje. E se você ainda não me conhece, eu sou a Ingrid. Recentemente eu me mudei para Paris para estudar francês e fazer um programa em alternância sobre o desenvolvimento infantil, que por acaso eu tenho percebido que é uma área onde muitos jovens que desejam morar na Europa, que desejam morar aqui em Paris especificamente, têm optado por fazer. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como foi a minha experiência fazendo um estágio de 2 semanas numa creche nas bordas do Rio Sena e que faz parte do meu programa preparatório para tirar o CAP, que é o Certificado de Aptidão Profissional. Então hoje eu vou falar também como esse programa funciona, as vantagens de estudar e trabalhar com a primeira infância, os eternos desafios de aprender a língua e como tudo isso tem me preparado para a prova CAP AEPE, que é a modalidade que eu vou fazer em abril do ano que vem. Eu também vou explicar para vocês o que são essas siglas. Então, primeiramente, eu vou contextualizar vocês sobre o que é o programa CAP, o programa em que eu ganho dinheiro para receber um treinamento. Então, é um certificado de aptidão profissional reconhecido pelo Ministério da Educação francês e que para você conseguir esse certificado, você precisa fazer uma prova que comprove a sua aptidão profissional na área que você escolheu. Então, no meu caso, eu vou fazer a prova CAP AEPE, que significa assistente educativo da primeira infância, que me possibilita trabalhar como assistente maternal, por exemplo, de forma autônoma em escolas infantis ou em creches. Agora, o programa CAP eu faço pelo Instituto de Formação em Cuidados Infantis de Paris, cuja sigla é ICP. O programa ele dura um ano letivo completo, ou seja, de setembro até julho do ano que vem. A prova, ela acontece em abril. Então, de setembro até abril, eu sou paga para fazer atividades online e participar de aulas presenciais que vão me preparar para fazer a prova desse certificado. Sim, é isso mesmo, eu não pago nada e eu sou paga para fazer esse curso preparatório até a prova. Pago um pouco mais da metade de um salário mínimo. Então, para complementar essa renda, o Instituto, ele tem parceria com famílias que buscam babás bilíngues para as crianças. Então, eles também fazem uma mediação entre os estudantes e as famílias para você também trabalhar como babá ou como assistente maternal em formação durante o ano letivo escolar. O curso preparatório, ele acontece essencialmente em francês, porque naturalmente a prova ela é em francês. Mas o trabalho com a família, ele acontece integralmente em inglês. Porque a proposta dessa instituição é trazer um ambiente bilíngue de aprendizado, tanto para os estudantes quanto para as crianças que a gente acompanha. E é nesse momento que você me pergunta, ou se pergunta, então precisa saber falar francês? Não, você não precisa saber falar francês, nem ter certificado de língua. A única coisa que você realmente precisa é ter vontade de aprender a falar francês. E saber falar um pouco de inglês também, pelo menos no nível intermediário. Pensando que você vai ser babá de crianças de 3 a 7 anos e que você vai ter que conversar integralmente em inglês com elas, eu acredito que ter o inglês intermediário seja, portanto, um pré-requisito ao invés de saber falar o francês. Mas isso é uma coisa bem particular do programa que eu faço parte, tá? Cuidar de crianças em inglês, isso não é uma coisa muito comum aqui. E existem também vários sites em que vão procurar essa demanda de ser babá em outras línguas. Inclusive, você consegue achar oportunidades para ser babá e ter que falar em português com a criança. Mas assim, uma dica, tá? Se você tá se planejando vir pra França, não espera chegar aqui para começar a aprender francês. E quem me ajudou a vencer essa barreira inicial da língua foi o Bento, meu professor particular, que eu indico para todo mundo que me pergunta. Como ele é formado em letras e também fez um mestrado sobre a língua francesa, ele desenvolveu um material exclusivo com um método de aprendizado bem diferente, que me ajudou a compreender os sons e destravar na leitura e na escuta. Porque mesmo que às vezes eu não saiba o que está escrito, nada como a experiência na prática para fazer a gente entender. Então eu vou deixar o contato dele aqui na descrição dos comentários, para quem tiver interesse de começar as aulas particular hoje. Já vai pesquisando umas aulas, tendo algumas aulas aí do Brasil, conhecendo o som das palavras, os verbos básicos, os números, que são os maiores choques que a gente tem quando chega aqui. Porque antes eu mesmo tinha a impressão de que francês era bem parecido com português. Lê de engano.
tem bastante diferença e principalmente no início você vai sentir que é um pouco mais difícil. Agora, falando um pouquinho do estágio, ele foi um dos pré-requisitos que eu tive que cumprir para ser elegível para fazer a prova CAP, a EPE. E agora, separando em 3 etapas, eu vou antecipar para vocês como é esse processo de fazer estágio. Então, antes de começar, eu tive algumas aulas para aprender quais eram os processos de higiene, de cuidado com os bebês. As éticas de trabalho. Eu aprendi bastante sobre um termo muito interessante chamado doce-violência e como evitar praticá-los nas creches com os bebês. E tudo isso foi muito importante para me ajudar a me contextualizar dentro daquele ambiente que eu nunca tinha ido. Mas a teoria realmente ela nunca é tão suficiente quanto a prática. Por isso que eu acho que esse estágio ele foi tão importante assim. Porque além do cuidado com os bebês, você consegue perceber como que acontecem as outras relações entre os profissionais da primeira infância, as famílias e a instituição da creche em si, né? Então, como que é a relação entre esses 3 setores. Agora, o momento prático do meu estágio, ele foi muito gostoso, eu gostei mais do que eu imaginei que eu poderia, porque ter esse contato com bebês foi muito importante pra mim, né? Lidar com mini pessoinhas que às vezes não fala, que às vezes não anda, que você realmente consegue perceber tamanha responsabilidade do seu trabalho naquele momento, de guardar pela vida daquele serzinho tão pequenininho. Então, nesse sentido, a equipe da creche ela foi muito solícita. Embora eu não fale muito bem francês e as pessoas também tinham algumas dificuldades de entender o que eu falava, e eu também tinha dificuldade de entender o que as pessoas falavam, essa barreira de comunicação, ela aconteceu no início, mas as pessoas elas sempre foram muito solícitas em tentar me entender e também sempre foram muito solícitas em me ensinar e ensinar corretamente os processos na prática. Como, por exemplo, de como alimentar um bebezinho de 6, 8, 10 meses, ou de como colocar para ninar, ou de como fazer atividade. E pessoalmente foi muito bom estar do lado desses serzinhos tão genuínos, que tem uma forma tão única e particular de querer conhecer você. Tão genuína e tão afetuosa. Isso me fez refletir de como eu me senti bem executando esse trabalho, que de certa forma eu acredito que até possa ter curado alguns cantos meus. Agora, mais uma vez, a língua, ela foi um desafio. Então nos primeiros dias eu chegava na creche, eu só queria ficar calada, não queria falar com ninguém, eu não queria que ninguém falasse comigo, porque eu sabia que essa comunicação ela não ia ser 100% compreendida. Mas a única coisa que eu tenho pra dizer pra você, que foi o que eu disse pra mim, é que tem que ter paciência consigo e com os outros. Então, pouco a pouco a gente foi se entendendo, a gente foi melhorando na comunicação e no final do estágio já consegui perceber que tinha avançado muito, sabe? Porque é sobre isso. Quanto mais você se expõe à língua, sim, eu sei que vai ser difícil, eu sei que vai ser cansativo, mas quanto mais você se expõe à língua, mais você consegue ver os seus sinais de melhora. Ele não vai surgir de um dia pro outro, vai ser pouco a pouco, mas quando você começa num ponto e você vai insistindo nesse ponto pra sempre, vai ter alguns momentos em que você vai conseguir enxergar a sua evolução. Mas agora que o estágio acabou, vem o pós. Porque afinal você pode estar aí se perguntando: como faz para comprovar essa experiência para prestar a prova CAP? Pois bem, agora é o momento mão na massa em que eu preciso colocar na ponta do lápis tudo que eu aprendi durante essas 2 semanas na creche. E escrever 2 fichas sobre como eu apliquei na prática uma atividade de cuidados higiênicos e uma atividade prática para ensinar alguma coisa nova para os bebês, em francês. Mas nada que o DeepL, o ChatGPT, não me ajuda, né? Que é isso, né, gente? Eu podia chegar aqui, mentir para vocês, falar que eu já tô começando a escrever esses textos e que eu tô estudando muito durante as minhas férias. Só que, mano, eu trabalho 12 horas por dia todos os dias. Então, nesse período em que eu tenho uma semana de férias pra não fazer nada, nada é o máximo que eu vou fazer. Mas assim, o que tá me deixando mais tranquila é que o que eu vou ter que colocar nesse texto são conteúdos de estudos que eu tô tendo já faz tempo e que eu sei que quando voltar às aulas eu posso fazer uma revisão com os conteúdos que eu aprendi no ICP. Então me deu gatilho. E aí você deve estar se perguntando, né? Nossa, férias? Como assim? Você não acabou de começar? Sim, eu acabei de começar. E o mais legal desse programa é que ele segue o calendário escolar. E, por acaso, aqui na França, as instituições educadoras... De educação. As instituições de educação, elas têm férias
a cada 1 mês e meio. Né? Quando você é criança, isso é ótimo, porque significa que você tem 2 semanas de férias a cada 1 mês e meio, mas para quando você tá nos níveis mais avançados de educação, isso significa que você vai ter 2 semanas para estudar, porque muito provavelmente quando você começar de novo as aulas, os seus exames, provas, etc., vão começar. Então sim, eu tenho 2 semanas de férias a cada 1 mês e meio. Então minhas próximas férias elas vão ser em dezembro, do dia 23 de dezembro até o dia 7 de janeiro. E aí, o que você acha desse programa? Vantajoso ou trabalhoso demais? Deixa aqui nos comentários caso tenha ficado alguma dúvida, principalmente sobre o meu estágio ou sobre o programa também. Curta e compartilhe com quem você acha que esse vídeo vai fazer sentido pra você. Agora, eu vou indicar que você assista esse vídeo aqui pra você continuar por dentro de tudo que eu posto, tantas informações relevantes, que vai ajudar você, caso você tenha interesse em viajar ou de imigrar para a França, a desvendar esse lugar caótico chamado Paris. Tchau!